Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade. Um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice. As melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5855. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria, açougue, frios, utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na Rua Júlia Martins Domingues, 979. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Missa do primeiro domingo da Quaresma. Irmãos e irmãs, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e acolhidos na casa do Pai. Intenções desta Santa Missa. Pelos aniversariantes Rita, Sônia, Ivair, Alessandro, Rafael, Grace Kelly, Lorena, Liliane Carone. Pelos nossos irmãos enfermos, Selma, Creuza, Rauli, Priscila, Circe, Antônio Graciano e Carmela. Pelos nossos irmãos falecidos, Alexandra Helena, Alaide, Ailton, Sandro, Thalita Rosa Pinto. No início da nossa caminhada quaresmal, a palavra de Deus convida-nos à conversão, para que coloquemos Deus no centro da nossa existência, fazendo comunhão com Ele, escutando as suas propostas e concretizando no mundo com fidelidade os seus projetos. Com alegria, iniciemos cantando. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os seus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Vendo a riqueza dos biomas que criaste, feliz disseste, tudo é belo e tudo é bom. E pra cuidar da tua obra nos chamaste, a preservar e cultivar tão grande dom. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Antífona de entrada da Santa Missa. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação. Hei de livrá-lo e glorificá-lo. E lhe darei longos dias. E agora, queridos irmãos e filhos, nós vamos ter a abertura oficial na nossa paróquia da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade acontece no tempo forte da Quaresma,
no intuito de contribuir na construção de uma cultura de fraternidade. Este ano de 2017 traz como tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema, cultivar e guardar a criação. Somos chamados a admirar a diversidade de cada bioma e criar relações respeitosas com a vida e com a cultura dos povos que neles vivem. E, especialmente, este Ano Nacional Mariano, celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida com os pescadores do Rio Paraíba. Encontro que desperta o cuidado e fortalece o cultivo. Levantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor Jesus, que veio do céu para ser o nosso Salvador, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos filhos, hoje nós somos convidados a pensar um pouquinho na graça de Deus. O que é graça? É um favor que Deus nos faz, não que nós merecemos, mas Ele nos faz porque Ele é bom. E nós muitas vezes jogamos fora a graça de Deus, os favores de Deus. Quanta gente joga fora a vida através da droga e da bebida. Quanta gente joga fora a família através do adultério. Quanta gente joga fora a comunhão com Deus, porque por qualquer motivo deixa de buscar a Deus. Peçamos perdão. que é todo-poderoso, muito rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nos conduza à vida eterna. Amém.
vamos colocar nossos pedidos na presença do Senhor. Como vocês sabem, a nossa coroinha vem trazendo as intenções. Estas intenções são colocadas junto do altar. Não há necessidade da gente colocar toda a missa, intenção para ser lidas. Mais missa de 7º dia, de 30º dia, ou então aniversário. Mas as intenções normais coloquem, que são trazidas em cima do altar. Coloquemos nossas intenções diante do Senhor. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Queridos, primeira leitura do livro do Gênesis, fala da criação. A campanha da fraternidade deste ano toca muito na criação. Criação e pecado. E o homem continua até hoje estragando a terra, comendo do fruto proibido, o fruto do descuido da criação. Segunda leitura é muito importante porque nos fala da graça, é o que nós vamos comentar. E o Salmo é um pedido de perdão. E o Evangelho fala do jejum de Cristo. Vamos ouvir com atenção a palavra. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor.
Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só,
pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Porém, um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Vamos ficar em pé para a aclamação do Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação.
Meus queridos filhos, a história da humanidade está na mão de dois homens. Nós poderíamos dizer que também de duas mulheres. O primeiro homem é Adão, o nosso pai comum, aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden. Todos e cada um de nós é um Adão. E o jardim do Éden é a terra onde nós vivemos. Esta terra pode ser um jardim e pode ser um deserto. Eu tenho um exemplo que eu vi, ninguém me falou, eu assisti. Há alguns tempos atrás eu estive na Amazônia. Vocês sabem que a Amazônia é uma das regiões mais férteis do planeta, onde há mais vida. E a vida de lá cai das árvores, através da chuva, chove muito, as folhas vão caindo, vão fertilizando o solo. É uma maravilha, animais, plantas diferentes. Só que o homem quis estragar esse paraíso, quis comer o fruto proibido, a ganância, a vontade de ganhar dinheiro. Então, em muitos lugares a Amazônia foi devastada. E o que aconteceu? Isso eu vi. No lugar onde se tirou a floresta, o chão da Amazônia ficou como esse amarelo daqui. Pouco mais que um deserto. Porque a terra da Amazônia, ela não é fértil por si, ela é fértil por causa das árvores, por causa da água, por causa das folhas que caem, então fertiliza. Isso é um exemplo de fruto proibido que o homem come, a ganância, vontade de ganhar dinheiro, fazer pastagens. Meus queridos, todos nós somos Adão, todos nós pecamos. Então o pecado de Adão não foi só lá no paraíso, não, ele acontece aqui agora e acontece aqui entre nós. Quanta gente que come do fruto proibido, de que jeito? Por exemplo, todo mundo sabe que a vida é um dom maravilhoso de Deus. E quanta gente joga fora a vida com droga, com bebida, com noitadas, estragando a sua vida, comendo fruto proibido, se matando. A gente que confessa, que conversa, às vezes a gente fica penalizado vendo jovens que chegam até a gente e dizem: padre, eu estou lutando para sair da droga. Graças a Deus que está lutando para sair da droga. O pior é quando ele já não luta mais, já se entregou. Jovem que tem aí, digamos, 22, 23 anos e tem cara de um velho de 40, de 50. Aliás, nem de 40, de 50, às vezes tem cara de mais de 70 anos. É o fruto proibido. Meus queridos, o segundo homem do qual nós dependemos é Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio aqui nesse mundo, é Deus encarnado, Ele que veio aqui neste mundo para nos ensinar a viver. Jesus Cristo que não foi general, não foi imperador, não foi rei, não foi uma pessoa importante. O que Ele foi? Um carpinteiro de Nazaré, um pregador ambulante. Jesus Cristo, o homem mais importante do universo. Tanto que até hoje a história divide entre antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Meus queridos,
Jesus Cristo trouxe o segredo de Deus, trouxe para nós. Ele mesmo diz no capítulo 15 de São João: tudo que o Pai me revelou, eu vou-lo dei a conhecer, eu passei para vocês. E a grande verdade de Jesus Cristo é esta daí: assim como eu vos dei, assim vocês devem amar-se uns aos outros. Meus irmãos, e para isso, Jesus na sua cruz conseguiu a bênção de Deus, a graça de Deus. De que forma? Todos os homens somos pecadores. Aqui ninguém tem dúvida disso. Todos nós somos pecadores. Se alguém daqui disser eu não tenho pecado, é mentiroso. Começando de mim. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos somos pecadores. Pois bem, meus queridos, Jesus Cristo na cruz vestiu a capa da humanidade. Ele que é sem pecado, Ele que é Deus, Ele vestiu a nossa capa, a capa de toda a humanidade. Na cruz, toda a humanidade estava ali com Cristo. E Cristo, pelo seu sangue, lavou os nossos pecados. Como diz o apóstolo Paulo nesta leitura da carta aos Romanos, ele diz assim: Cristo nos justificou, tornou-nos justos. Tornou-nos justos. Mas é bom a gente entender uma coisa: quando eu tenho uma ferida na perna, eu curo a ferida, mas o que sobra da ferida? Ou então de um corte que eu faço, o que sobra? A cicatriz. A cicatriz. Nós temos em nós, apesar da cura que Jesus nos trouxe, nós temos a cicatriz do pecado, a tentação. Nós temos a tentação. Meus queridos, e para isso Jesus nos dá a graça. Jesus nos dá a graça. O que é a graça? A graça é um favor que Deus nos dá, não porque nós merecemos. Nós não merecemos, mas Deus nos dá porque Ele é bom. Vocês pensam que vocês vieram aqui à igreja hoje porque vocês são bons católicos só? Não. Vocês vieram aqui porque vocês corresponderam à graça que Deus deu a vocês. Vocês pensam que vocês são bons porque eu tenho uma natureza boa, porque eu sou bacana? Não. Eu sou bom porque Deus me dá a graça e eu sou fiel a esta graça. Nós somos banhados pela graça de Deus, como essa chuva está banhando agora a nossa cidade. Nós somos banhados pela graça de Deus. E todo bem que nós fazemos motivados pela graça de Deus. Por isso nós devemos ser agradecidos. A vida é a primeira graça. O batismo é outra graça. A Eucaristia é outra graça. A saúde é outra graça e nós devemos ser agradecidos. A Bíblia diz exatamente isso: sede agradecidos, que nós sejamos agradecidos. Viver a campanha da fraternidade neste ano, falar dos biomas, isto é, das belezas da criação, nada mais é do que a gente ser agradecido por Deus fazer maravilhas entre nós. Amém? Creio em Deus Pai,
Neste momento vamos fazer a nossa oração. Depois de cada invocação vamos dizer: abençoai-nos, Senhor, todos. Que o mundo todo tome consciência de preservar o meio ambiente e seus biomas. Rezemos. Abençoai-nos, Senhor. Para que sejamos libertados de todo sentimento de vingança e saibamos perdoar. Rezemos. Abençoai-nos, Senhor. Para que vivamos a oração, a caridade e a penitência com coerência e autenticidade, superando a hipocrisia. Rezemos. Abençoai-nos, Senhor. Rezemos todos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, Senhor, nós os louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos, para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas, da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. E agora nós vamos fazer a oração do dízimo. Vamos ler aquilo que a Bíblia nos diz, todos juntos. Deus ama Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Eu convido as pessoas que vão fazer a oferta do seu dízimo, que venham até aqui à frente para rezar a oração do dizimista. Paulo, de meio Deus Altíssimo, como Abraão, vosso amigo, quero entregar o meu dízimo diante de vosso altar. Ele representa uma pequena parcela da grande bênção que derramaste sobre mim e minha família neste mês. Olhai bondosamente para esta minha oferenda, dada de bom coração, com alegria e espírito de fidelidade. Eu vos peço humildemente, fazer cair sobre mim, minha família e minha comunidade, a chuva de bênçãos prometida no profeta Malaquias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe por este gesto de partilha, por este gesto de comunhão e de gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes do ofertório, nós teremos mais uma colocação da campanha da fraternidade. A expressão bioma vem de bio, que do grego quer dizer vida, e oma, que quer dizer massa, grupo ou estrutura de vida. Portanto, bioma significa a vida que se manifesta em um conjunto semelhante de vegetação, água, superfície e animais.
Neste ofertório apresentamos alguns símbolos que nos refletem a magnanimidade e bondade dos biomas brasileiros. Cesto com várias sementes representam a biodiversidade nos nossos biomas. Pessoas trazendo nas mãos símbolos da riqueza dos nossos biomas. Água, terra, galhos verdes, galhos secos, frutos, flores. Além de representar os povos indígenas, sertanejos, ribeirinhos, seringueiros, quilombolas e pescadores. Pode deixar ali, por favor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos, fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos a nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal.
desarmando as ciladas do antigo inimigo, demônio, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos. Nós vos aclamamos com toda a natureza, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino te amou, se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Sobre o altar, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos oferecer agora ao Pai não mais o pão e o vinho, mas o Cristo vivo, ressuscitado, presente nesta Eucaristia. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, no respeito à natureza, no amor, na paz, na fé, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Júlio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremo-nos dos nossos mortos, queridos que nos precederam, marcados com o sinal da fé. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com São João Batista, nosso padroeiro, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com confiança e liberdade de filhos, cantemos junto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, que são muitos, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Hoje, preparando a nossa campanha da fraternidade, vamos dar a paz aos outros, lembrando que nós devemos viver em paz também com a natureza. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Somente ao Senhor adorarás e só a Ele servirás, diz Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprovou. Imitando a Maria, que imagem da
se deem a todo momento. Vamos, no silêncio do nosso coração, vamos conversar com Jesus que nós recebemos. Nós vamos agora terminar a abertura da campanha da fraternidade com a coordenação colocando-nos os temas. Boa noite. Boa noite. Nós não vamos explanar tudo, porque o tema ele é bem vasto. Então nós vamos passar resumidamente alguns pontos do que fala a campanha da Fraternidade de 2017. O tema da campanha de 2017 é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E traz como lema do livro de Gênesis, cultivar e guardar a criação. O banner, né, que entrou no início da missa, para colocar em evidência a beleza natural da diversidade do nosso país, identificando 6 biomas brasileiros, o cartaz da campanha da Fraternidade 2017 mostra um mapa do Brasil em imagens características de cada região, com os seus biomas: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. Compõem também o cenário como personagens principais os povos originários, os pescadores, simbolizando o trabalho e o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, acontecido há 300 anos, e o povo brasileiro em sua relação com a natureza. Além da riqueza dos biomas, o cartaz quer expressar o alerta para os perigos da devastação em curso, em nome de um desenvolvimento que visa unicamente o lucro, além de despertar a atenção de toda a população para a criação de Deus. Qual que é o objetivo da campanha da fraternidade? Cuidar da criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Definindo o que é biomas, a gente colocou no ofertório. Bio, a expressão bioma, vem do grego, que quer dizer vida, ioma, que quer dizer massa, grupo ou estrutura de vida. Portanto, bioma é um conjunto de vida constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos, identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e histórica, compartilhada de mudanças e história em uma diversidade biológica própria, que é o caso dos biomas brasileiros. Definindo, resumidamente, o bioma da Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, formada pelos estados da região norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. O bioma avança para os estados do Mato Grosso e Maranhão, conhecido como Amazônia Legal. Bioma da Caatinga. A Caatinga, cujo nome é de origem indígena, significa mata clara e aberta. Encontra-se envolvida pelo clima semiárido, entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. É um bioma exclusivamente brasileiro,
que abrange território de 8 estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais, onde vive 27 milhões de pessoas. O bioma do Pampas está presente no Brasil somente no Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território do estado. Ele constitui os Pampas sul-americanos, que se estende pelo Uruguai e pela Argentina, e internacionalmente são classificados de estepe. O Pampa é marcado pelo clima chuvoso. Então nós vemos o mapa. E lá no mapa a identificação onde fica cada bioma. Embaixo no sul, Pampas, na região sudeste, a Mata Atlântica, subindo um pouquinho lá na região nordeste, a Caatinga, no centro-oeste, o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia, chamado de Amazônia Legal. Nós não temos condições de estar falando sobre todos eles, é muita informação. Mas de forma particular, por que a igreja está falando dos biomas brasileiros? Pelo uso irresponsável do solo, pela contaminação do solo, tornando inférteis as terras, pela contaminação dos rios, principalmente dos manguezais, a pecuária não sustentável, a plantação extensiva de pinos e eucaliptos, o agronegócio, e hoje a gente vê muita propaganda do agronegócio porque tem interesse financeiro, político e econômico, o latifúndio, e tudo isso, essa degradação, esse mau uso, faz com que tenha um desequilíbrio em todo o ambiente, em todos os biomas, e também a exploração dos menos favorecidos. Então, um bioma que nós vamos falar um pouquinho mais, resumidamente, é o da Amazônia. A bacia amazônica é o maior do mundo, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, tem 1.100 afluentes, lança ao mar 175 milhões de litros de água por segundo, com uma quantidade imensa de material orgânico e sedimentos, gerando biodiversidade marinha e contribuindo para o equilíbrio da temperatura do planeta. A região é a maior reserva de madeira tropical do mundo. É o bioma que também contribui para a biomedicina. As populações locais, conhecendo um pouquinho da população originária da Amazônia e os conflitos que eles têm, as populações locais são consideradas um entrave e passam a sofrer pressão para abrir caminho para o desenvolvimento e o progresso que chegam para tirar a Amazônia do atraso. Os conflitos pelo território estão marcando toda a região amazônica. Os povos tradicionais querem ter seus territórios reconhecidos e legalizados. São históricas as lutas de indígenas, ribeirinhos, negros, seringueiros, castanheiros, colonos, populações que lutam por seus direitos à vida e à terra. Em muitos latifúndios amazônicos se constatou o trabalho escravo. Algumas aglomerações urbanas são nações indígenas inteiras, vivendo nas periferias das grandes cidades. Espaço de insalubridade e pobreza, do tráfico de pessoas e de drogas, de exploração sexual, inclusive de menores. A Amazônia é cobiçada por corporações do mundo inteiro, cada uma em seu respectivo ramo de negócio. Madeireiras aprovam propostas de manejo florestal junto a órgãos oficiais do governo para retirar árvores nobres da floresta, de áreas de reservas, terras indígenas e parques nacionais. A expropriação de grandes áreas de terra continua a causa de desmatamento que visa o avanço da fronteira agrícola. A dificuldade de regeneração das pastagens empurra a pecuária para novas frentes de desmatamento e as áreas por ela degradadas
para ser ocupadas pela soja, arroz e milho. E aqui fazendo um parênteses, o grande perigo nosso no Brasil, inclusive do número de câncer, é o uso excessivo de agrotóxico e as sementes transgênicas. Esse processo já causou o desaparecimento de centenas de igarapés, de mananciais, sem contar o adoecimento de populações inteiras devido ao uso abusivo de agrotóxicos. A mineração é responsável por boa parte dos danos ambientais e sociais nas comunidades, inclusive com o desmatamento para alimentar a indústria siderúrgica. Qual o papel da igreja na Amazônia? A igreja na Amazônia tem características próprias, enraizadas na sabedoria tradicional e na piedade popular, marcada pelo testemunho de mártires que derramaram o seu sangue em nome da dimensão sociotransformadora da fé. Mesmo antes da criação da Amazônia Legal, em 1953, a igreja se reunia para posicionar-se diante dos problemas sofridos pelos povos dessa região e enfrentar os desafios que se anunciavam pelas intervenções políticas e econômicas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros, 80% nas cidades. O impacto disso sobre o meio ambiente põe em risco as riquezas naturais. O avanço das tecnologias distancia as pessoas dos problemas socioambientais. Pertencemos a uma mesma casa comum, dividindo esse planeta em 7 bilhões de pessoas e bilhões de seres vivos. A tensão entre a economia e a ecologia é o maior desafio para a humanidade nos dias de hoje. A proposta ecológica do Papa Francisco é integral, entrelaçando todas as dimensões do ser humano com a natureza. A criação pertence a Deus. O homem recebeu a vocação de cuidar e guardar com atenção os seres que nela fazem parte. Então esse é um pequeno resumo que nós, a campanha da fraternidade, estamos fazendo no dia de hoje, para que nós tomemos consciência do nosso papel aqui, que Deus confia a cada um de nós. Amém. Só para vocês terem uma ideia, eu estava lendo no jornal outro dia que uma das causas da febre amarela em Minas Gerais, uma das causas, não é a única, com aquilo que aconteceu em Mariana, o Rio Doce explodiu de lama e tudo tóxico, morreram muitos sapos. Vocês vão dizer, mas o que tem isso? Sapo come mosquito, come pernilongo. Então o que acontece? Houve um aumento de mosquitos e pernilongos e febre amarela por muitos lugares. Vejam como a natureza, tudo é bem pensado. E o homem pode estragar tudo isso por causa de dinheiro. Principalmente os nossos políticos, que muitas vezes se vendem por interesses. Nós temos que denunciar e temos que tomar atitudes para que realmente o nosso país não fique um deserto. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Dai-nos a
intercessão da Virgem Aparecida, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Queridos irmãos e irmãs, uma boa semana para todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Salve Maria. Isto sim é uma seleção. Entrosamento, agilidade. Um time que está ganhando há mais de 20 anos. Materiais de construção Jardim Clarice. As melhores marcas e sempre o melhor preço. Atendemos toda a região. Faça seu orçamento. 3243-5855. Mercado e Açougue Jardim Clarice. Padaria, açougue, frios, utilidades domésticas. Economize. Mercado e Açougue Jardim Clarice, na Rua Júlia Martins Domingues, 979.